quando a gente faz a nossa apresentação institucional ou para o investidor ou para o cliente, a primeira coisa que a gente coloca lá é a nossa missão, que é simplesmente ajudar a sociedade e aos clientes a utilizar os recursos do mar de forma sustentável. Então a gente quer que os recursos sejam utilizados, mas de forma que seja viável ambientalmente. Você ouve agora o IPOcast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo Grupo Boticário, Comerc Energia e Copenhagen. O IPOcast, o podcast do IPO Brasil, mais uma edição aqui com minha querida amiga Rossana Sadir. Bem-vinda, Rossana. Boa tarde, Doni, que alegria. É sempre um prazer estar aqui nesse IPOcast. O pessoal não sabia que a gente estava gravando à tarde, Rossana. Bom, a gente está aqui hoje com o Eric Cunha, sócio da Ocean Pact, uma empresa de serviços marítimos. Vai ser um prazer conhecer o Eric e um pouco navegar nesse oceano, né, Rossana, que para muitas pessoas que não são desse mercado não conhecem exatamente quais são as dimensões do que acontece nele, né? Mas a Ocean Pact é uma empresa que atende petrolíferas, portos, refinarias e o Eric vai contar um pouco mais para a gente. Eric é membro do IPO do Rio de Janeiro. Então, Eric, seja muito bem-vindo ao IPOcast. Muito obrigado. É um prazer te receber. O Eric também é um bom amigo. E a história é fascinante, porque em 15 anos, a Ocean Pact saiu de uma fundação, que você apoiou a fundação, né, Eric, para uma empresa de 1,6 bilhões de reais e mais de 2.000 funcionários, que já fez IPO em 2021. Então, meus parabéns, viu? Obrigado. Talvez tenha sido a única empresa brasileira que fez o IPO no meio da pandemia, né? Ele vai comentar um pouco sobre isso aqui. Poucas, isso mesmo. Bom. Maravilha. Então, bem-vindo novamente, Eric. E a gente começa sempre perguntando um pouco de você, né? Assim, quais são suas origens, da onde você vem, da sua família, dos valores, assim, o que te formou como o Eric Fabian Cunha que você é hoje? Muito bem. Bom, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês. Uma história bacana, assim. Eu sou fruto de um casal de cachoeirenses. Na verdade, meu pai é mineiro e foi para Cachoeira Itapemirim, terra do Roberto Carlos. Minha mãe nasceu lá e eles se casaram e depois foram para Vitória, no Espírito Santo. Eu sou o primogênito, sou o primeiro. Tenho mais um irmão, que é o Bruno. E quando eles foram para Vitória, minha mãe era funcionária executiva da Caixa Econômica Federal. E assim, as referências que eu tenho de trabalho foram muito deles, assim. Eu lembro meu pai saindo 4, 5 horas da manhã para trabalhar. Ele era comerciante, então ele mexia com distribuição de alimentos no Espírito Santo. E minha mãe, que dividiu o tempo cuidando um pouco de mim e do meu irmão com a Caixa Econômica Federal. E ela sempre foi assim, eles sempre foram referências de trabalho, mas como eu tive mais, assim, como minha mãe ficava mais próximo da gente, onde ela trabalhava, então muitas vezes eu ia no trabalho dela ali, criança, andando até lá, e aí conseguia presenciar um pouco dela se relacionando com os clientes e tudo mais. Então, eu digo assim que a minha mãe sempre foi um benchmark para mim em termos de executiva. Ela foi a única mulher naquela época a passar para um concurso de superintendente geral da Caixa Econômica Federal em Brasília. Na época acabou não indo para Brasília e por isso ela pediu aposentadoria e se aposentou naquela época. E como ela lidava muito com o público e já estudava psicologia, psicanálise, tanto ela quanto meu pai, ela acabou derivando para uma carreira de psicanálise. E aí ela virou escritora. Hoje ela tem 3 livros publicados, roda aí o mundo inteiro dando palestras. Ela é realmente assim, referência no que ela faz. Ela é psicanalista na área de família e comportamento, a parte comportamental.
Então mês passado ela estava nos Estados Unidos, passou 3 meses lá, agora está indo para Europa, passar mais outros 2 meses lá, passando de lugar em lugar, dando palestra, dando curso, masterclass. Isso foi muito bacana para ela. Até a gente estava falando um pouquinho de pandemia ali, né? Durante a pandemia isso acaba potencializando, porque faz remotamente, né? Então hoje uma mãe com um pouco mais de 70 anos continua nessa vibe e é uma referência para a gente, nos estimula a continuar com os propósitos, né? Então é mais ou menos isso aí. Eu sempre fui um cara meio perturbado quando era criança, então... Perturbado? O que será que isso significa? Será rebelde? Eu fui a fonte de estímulo para minha mãe estudar psicanálise, né? Eu acho que é meio isso. E aí, eu estudei desde cedo, comecei a fazer ciência da computação, quando eu tinha 18 anos, entrei na faculdade, aí me formei em ciência da computação. Logo cedo comecei a estagiar. Quando entrei no meu primeiro ano de faculdade, eu fui estagiar no Grupo Águia Branca, lá do Espírito Santo, que foi Logística, uma escola. Né? Logística. Na época era transporte de passageiros, né? Aviação Águia Branca, tinha cargas. Hoje tem a VIX, que é referência aí também, e tem as concessionárias de veículos. Tem uma turma muito boa comandando ainda, é uma empresa familiar. E naquela época eu vi o que era uma empresa familiar profissionalizada. Eu lembro bem que na época eles contrataram Falcone, lá eu tô falando de 94, 95, contrataram Falcone para poder implementar lá o processo de gestão, governança, qualidade, essa coisa toda que ele tinha acabado de trazer do Japão, aquelas técnicas dele. E eu com 6 meses de estágio fui contratado. Na época como programador, então fazia lá programa de computador, isso vira um hobby, né? Você acaba gostando desse troço. Até hoje, se bobear, eu saio programando aí. Ainda conhece as linguagens? Eu lembro ainda. Olha só. Eu lembro ainda. E aí, naquela época, eu criei uma relação muito legal com a família, assim, com a família da Águia Branca, os Kips. Inclusive, tá em equipe no IPO também. E aí a gente teve uma oportunidade grande lá, logo cedo. O cara que era meu chefe trocou de área, e aí eu tinha e eu gosto sempre de citar as pessoas que foram importantes e passaram pela minha vida, assim, porque eu acho que gratidão é um negócio que a gente tem que reforçar sempre. Aí já emana um valor, né? O valor da gratidão e reconhecimento. Exatamente. Então, eu tinha um líder, vou chamar nem chefe, que era líder mesmo, que era o Coronel Klinger. Ele era reformado da Polícia de Minas Gerais. Ele era o diretor administrativo financeiro da Águia Branca. E quando o meu chefe trocou de área, que também é meu amigo até hoje, esse chefe, o Franz, o Coronel Klinger, ele chegou para mim e falou bem assim: "Ô, meu filho", ele falava assim. Aí falou: "O seu chefe vai vai trocar de posição, e tem uma oportunidade aí para você poder crescer." Eu tinha 19 para 20 anos. Tem uma oportunidade para você poder crescer. Eu queria saber se você tem coragem de assumir o lugar dele. Falou assim. Eu falei: "Coronel, estamos aqui para isso mesmo. Vamos nessa." E aí, naquela época, eu entrei num processo de capacitação gerencial pelo Falcone. Então, assim, foi um primeiro caminho na minha vida executiva. O Coronel Klinger abriu quando ele deu essa oportunidade para eu poder assumir uma área com apenas 19 anos. E quando você é garoto, você aprende tomando muita pancada, porque você ainda não está preparado para assumir uma posição de gestão, né? Então, foi mais ou menos assim que eu fui crescendo, me moldando, me forjando, né? Uma coisa que eu sempre fiz, eu acho que isso foi fator fundamental para o meu sucesso profissional, é que eu nunca fugi do trabalho. Então, assim, isso era um problema até na minha família, porque quando a minha família, meus parentes, primos, minha mulher olhava para mim, era sempre assim: "Você trabalha demais." Mas isso foi muito importante, porque
por meio do trabalho que eu acabei me crescendo. Minha família não era uma família rica. Eles eram classe média, eles nunca tive problema nenhum, sempre morei numa casa excelente, uma casa ótima, sempre tive praticamente tudo que eu quis ter, mas tinha muitos amigos meus que não tiveram a mesma educação tiveram a mesma educação do ponto de vista acadêmico, mas não tiveram mesmo apoio na formação do caráter e não conseguiram se dar bem na vida, assim, vamos dizer. Eu lembro quando eu passei na faculdade, minha mãe me deu um carro. Ela falou: toma aqui, meu filho, isso aqui é o carro para você, um carro lindo. Naquela época precisava chamar um carro de Playboy, né? Rebaixado. Conta aí, qual é o carro? Era o Escort. Era um golzinho. Golzinho. Eu também tive Golzinho, meu 1000 carro, bola, rebaixado, com spoiler. Era muito bacana. Só que minha mãe chegou e falou assim: meu filho, tá aqui, ó. Tem 2 boletos. O da faculdade e o do carro. Você quer pagar qual? Tem opção. Quer pagar o do carro ou da faculdade? Aí eu, estagiando na época, eu falei: não, eu vou pagar o da faculdade, porque o do carro não podia atrasar, né? Então eu comecei a pagar o da faculdade. Mas isso foi legal, porque eu fui aprendendo ali exatamente os valores, né? Mas assim, eu passei um bom tempo lá na Guia Branca, e aí, daí pra frente, a minha vida foi galgando aí outros caminhos profissionais. E aí daí para frente você teve uma transição de carreira, né? Pois é, eu quando cuidava lá da parte de TI na Guia Branca, meu papel era software, era sistemas. E era sistema de gestão empresarial, os ERPs, né? Então, o ERP, eu acho que até nisso eu dei sorte, porque eu saí daquele bit byte e fui para o business, que eu tinha que entender como é que aquilo funcionava. E o meu chefe Franz, ele: cara, você vai aprender, você sabe como? Você vai escrever todos os manuais do sistema. Nossa. Esse era meu papo, estagiário, né, meu? Estagiário, a pessoa fala: você vai fazer, que é o pior, é mais difícil, para esse rapaz aí. Então isso foi fundamental para mim, porque eu escrevia manual do sistema de pagamento, do controle de estoque, da contabilidade, de patrimônio, de tudo que o sistema fazia, eu escrevia como o usuário usaria o sistema. Então aquilo me colocou para dentro do business. Tinha que entender do business. Tanto é assim que eu saí da faculdade, me formei, eu fiz uma pós em engenharia de software e depois eu fiz um MBA e fui para o MBA em gestão empresarial, na FGV, lá em 2001, 2002, porque eu queria entender esse troço aí. E aí eu comecei a sair da área. Sair entre aspas, né? Porque TI não sai de dentro da gente, né? Eu acho que é a grande alavanca para como formação, né? Como formação profissional. Formação e crescimento profissional, a TI é uma alavanca fundamental. Quem teve essa sorte como eu tive, é muito bom. Porque enquanto você entra numa empresa, o cara ele está apanhando num Excel, apanhando num PowerPoint, não sabe fazer uma rotina, você sabe fazer isso tudo. E aí acaba aprendendo uma outra parte de business, isso dá um diferencial competitivo muito grande, assim. Sempre me deu isso aí. Eric, aproveitar esse comentário, porque tem muitos jovens líderes que nos assistem e também jovens que ainda estão iniciando sua carreira. Uhum. Esse recorte, então, né, de poder dedicar um tempo do seu aprendizado uhum. para as linguagens de tecnologia, uhum. e acredito que isso é muito mais fácil de fazer hoje em dia do que foi 20 uhum. anos atrás, 20 e poucos anos atrás, né? Porque você tem as ferramentas que são low code, assim, você uhum. consegue conectar pontas sem ter um conhecimento técnico tão profundo. Uhum. Você acha que seria um aspecto positivo para os jovens poderem dedicar uma parte do seu tempo? Não tenho nem dúvida, assim. Na minha época, o que era as grandes vantagens competitivas eram o Excel, era um PowerPoint, às vezes uma ou outra linguagem de programação que você sabia, e a utilização de alguma ferramenta toolcase dessa que era disponível. Mas não tinha smartphone, não tinha inteligência artificial, não tinha redes sociais, que é o que a gente tem hoje. Então, assim, para o jovem, ou mesmo o não jovem, eu acho que estudar as tecnologias que estão disponíveis ou que estão em maturação, e eu acho que estudar a tecnologia que está em maturação é muito importante, porque você pode não só participar do amadurecimento da tecnologia e sair na frente, né? Você sai na frente, você
aprende antes do outro. E aí que está o diferencial competitivo, né? Então, acho que está ligado no que tem de mais moderno no aspecto tecnológico, é importante, e mais do que isso, é fácil. Está disponível. É só você acessar, testar e gastar um tempo. É um grande dilema, né? Você gasta tempo com Netflix, quanto tempo você gasta lá na frente de uma TV assistindo Netflix, ou Amazon Prime, essas coisas, streaming? Vai procurar uma outra coisa. Divide o tempo, pelo menos, né? Vai gastar uma energiazinha estudando chat GPT. Pô, já teve a oportunidade de testar o chat GPT? É incrível esse troço, cara. Isso vai ser, de fato, diferencial competitivo para qualquer profissional. Acho que já não é nem diferencial, já passa a ser base competitiva. Base. Se você não tiver, tu vai perder o espaço. Tem que fazer, tem saída. É isso mesmo. E aí, com essa base tecnológica, esse conhecimento em gestão, você saiu da Águia Branca e foi... Então, aí, com esse conhecimento de tecnologia, a empresa que era a Software House, dona da ferramenta que a gente usava na Águia Branca, me fez um convite para ir para lá, que era na época a DataSul, que era uma software... DataSul. Era a DataSul, uma software house muito conhecida do seu Miguel Boabad, que era um cara fantástico também, gênio. Né? Dono da Neogrid. Dono da Neogrid. Eu fui CEO de uma empresa chamada OpenTech, que era... A gente utilizava um andar do prédio da Neogrid. Ah, que legal. E os sócios fundadores lá também eram sócios deles em outros negócios. Bacana. Mas é uma figuraça, assim, uma pessoa ímpar, diferente, tem E outra coisa, né? Ele deve ter, seu Miguel deve ter quase 80 anos hoje em dia. Por aí. Ele é super ativo, né? Eu tive uma oportunidade de... Já tinha saído da DataSul, mas eu estava fazendo um voo para os Estados Unidos e sentei do lado dele na viagem. E aí a gente passou quase a noite toda conversando. Eu falei, seu Miguel, você lembra de mim? Aí ele, claro que não, né? Mas aí conversei com ele um tempão e ele voltou a historinha dele que ele contava, desde a Consul, né? Ele conta a história que ele era da Consul, teve ideia do MRP. Muito, muito maneiro você ouvir essa galera. Né? Tem uma energia, né, para falar. Fantástico. Fala com vontade de convencer. Entusiasmo. Não, ele é vendedor até hoje, cara. Ele estava lá no avião tentando me vender Neogrid. É isso mesmo. Mas quando você trabalha com paixão, é assim. Né? É isso. Mas aí eu fui para a DataSul e fazer o quê, né? Eu virei gerente comercial da DataSul. Para vender o software house, vender a ferramenta para os clientes. Aí naquela época eu conheci bastante lá a Gazeta, já tinha alguma relação lá com a turma do café e tudo mais, mas eu conhecia a Gazeta, a Silotec lá da nossa amiga também do IPO, que esqueci o nome dos irmãos, uma turma bem bacana lá. E aí eu fiquei 1 ano e pouquinho na DataSul, quando o Nelson da CPMar, que era genro do dono da Águia Branca, do seu Ailme, dos sócios, já conhecia ele de uma outra oportunidade, ele me fez um convite para ir para a CPMar, isso em 2001 para 2002. E aí ele me fez um convite para poder ser o gerente de TI e implantar o RP da DataSul na CPMar. Só que aí no olhar cliente, né? Já. Aí você sairia da posição de... Eu contrataria a DataSul, né, para me ajudar na implementação e organizar o processo de gestão interna para a gente poder implementar. Algo que você já tinha feito na Águia Branca. Exatamente. E o que era a CPMar? A CPMar era um grupo, né, que tinha negócios na área de abastecimento de aviões, tinha já um relacionamento muito legal com Petrobras, que daqui a pouco conta um pouco dessa história aí, mas na época era uma das principais empresas de consultoria ambiental do Brasil. Então todos os campos de petróleo ali da Bacia de Espírito Santo, boa parte da Bacia de Campos, tinha sido feito o licenciamento ambiental pela CPMar. Então eu comecei a minha vida no meio ambiente ali em 2001 e 2002. Nessa época também eu tinha começado a dar aula em faculdade, então eu dividi um tempo dando aula na época eu dava aula na Estácio de Sá e dividi meu tempo lá com a CPMar. E a CPMar foi uma escola fantástica, assim, fantástica. O Nelson é um cara visionário, assim. E aí foi quando
eu comecei a mudar um pouco o meu perfil. Eu só não entendi o que a CPMA faz. Você falou sobre abastecimento, mas em que etapa do Não, a CPMA era um grupo, né? Abastecimento de avião era uma das empresas do grupo. A CPMA era consultoria, fui para o grupo. A CPMA era consultoria ambiental, ela fazia licenciamento ambiental. Então, aquilo que a gente estava falando de EARIMA, estudo de impacto ambiental, estudos ambientais diversos, ela fazia, desde monitoramento ambiental, também tinha parte de estudos oceanográficos, engenharia costeira. Tinha muito que ela fazia relacionado aos projetos de petróleo. Então o cara ia fazer empreendimento de petróleo, aí contratava a CPMA para fazer estudo ambiental. Aí tinha na época mineração, ela era forte nessa área lá por causa da Vale, no Espírito Santo, tudo no Espírito Santo, né? Aí tinha Aracruz celulose, papel celulose. Então era a parte ambiental geral, tudo quanto é estudo ambiental ela fazia naquela época lá. Acho que é importante comentar que esses grandes empreendimentos, né, quem lida com a infraestrutura marítima, também de extração e também de geração de energia, tem uma grande demanda de contratação de consultorias ambientais. Muito. Para estruturar o projeto, para depois manter o projeto. Tem uma vida longa para os serviços de consultoria ambiental nesse tipo de empreendimento. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, porque quando eu falar do Ocean Pact, eu vou explicar um pouquinho o que a gente fez lá em relação a isso e os modelos que a gente criou lá. Mas na CPMA, eu entrei cuidando da área de TI, passou um tempo, assumi a área de planejamento e orçamento. E aí, em 2004, o Nelson começou a passar muito tempo nos Estados Unidos. A gente montou a CPMAR nos Estados Unidos, e ele foi para lá para tocar a CPMAR nos Estados Unidos. E eu passei a tocar a CPMAR no Brasil. Isso em 2006, mais ou menos. E eu virei diretor executivo da holding da CPMAR em 2006. Isso também foi muito bom, porque a gente tinha outras empresas que tinham sócios. Então a cadeira do conselho eu passei a assumir. E eu tinha 20 e poucos anos. Nossa. Para 30, 20 e poucos anos para 30. E eu estava sentado hora em conselho com a Petrobras Distribuidora, Cotia Trade e outros. Com a Águia Branca, porque tinha uma empresa que a gente era sócio na Águia Branca. Então, assim, foi um crescimento intensivo. Foi um intensivo para... na verdade, você teve dois crescimentos, né? Você teve que sair da área de TI para a área de gestão geral e depois também para a parte de governança ao mesmo tempo. Exatamente. E foi um aprendizado muito, muito legal isso aí. Depois de um tempo, né, a CPMAR fez uma reestruturação, CPMAR parte ambiental, a empresa de meio ambiente, e eu acabei acumulando a diretoria executiva da holding com a diretoria comercial da CPMAR Meio Ambiente. Eu já tinha tido uma experiência como gerente comercial na DataSul, e aí eu acho que isso vem muito do meu pai, né? Eu do vendedor, né? E eu acho que o meu dom era esse aí. Era de ter um storytelling, de fazer um convencimento, de capacidade talvez de persuadir na parte de negócio. Eu sempre gostei de estudar o negócio que eu estava inserido, então quando eu comecei a estudar meio ambiente, eu fui fazer uma pós-graduação na área ambiental. Então fui entender como é que é esse negócio aí, para poder defender isso com mais segurança. Acreditando, né? Acreditando. E isso foi muito importante para mim. E eu acabei realmente dedicando muito mais do meu tempo na área comercial da empresa. Tentando fazer a área, a consultoria ambiental crescer lá. E aí eu fiquei basicamente 12 para 13 anos na CPMAR. Em 2011, a gente entendia como importante ter um sócio, um fundo, porque a gente tinha um negócio de navegação dentro da CPMAR também, que tinha um capital forte, necessidade de capital forte. E aí conversamos na época com vários fundos e bancos, e eu desenvolvi na época o plano de negócios da CPMAR, a gente fez o valuation, e comecei a abrir uma negociação com um fundo, que depois o fundo apresentou uma empresa interessada na compra, e a Suzano comprou a CPMAR.
Ou só a parte, comprou a parte ambiental, capital intensivo que você falou. Comprou a parte de capital intensivo, o Brasil Supply, comprou a CPMAR, comprou outros business que a gente tinha criado lá dentro. Que essa era a liberdade que eu tinha dentro da CPMAR. Então a gente abriu várias empresas. Eu criei uma escola chamada Universidade do Mar para formar gente ligado às coisas do mar. A gente criou uma outra empresa chamada Terra Mar, que era uma sociedade para gestão de resíduo. Aí fomos criando alguns negócios, a gente vendeu isso tudo para Suzano. E aí eu fiquei lá, isso foi em 2011, e a gente vendeu um pedaço em 2011, vendeu o restante em 2012, e aí em 2013 eu saí da CPMAR para a Ocean Pact. Na verdade, a Ocean Pact tinha sido fundada pelo Flávio em 2008. Em 2009 a CPMAR passou a ser sócia da Ocean Pact. Em 2010 o Flávio recomprou a parte dele e eu acabei fazendo uma relação muito, muito próxima, de amizade realmente com o Flávio nesse período pós-compra, porque quem se relacionava com a Ocean Pact pela CPMAR era eu. Então a gente acabou criando uma relação legal. E quando eu mudei de Vitória para o Rio, porque eu mudei logo após a compra da CPMAR pela Suzano, eu mudei em 2011, 2012 para o Rio. Quando eu mudei, a minha esposa foi trabalhar com a esposa do Flávio. Olha só, então já ficou uma relação realmente familiar. Aí um dia, num jantar lá em casa, ele, vem trabalhar comigo. E aí eu acabei, ele falou assim, vem trabalhar comigo, a gente está começando a crescer agora, é uma oportunidade. E eu falei, bora. Não pensei duas vezes. E fui trabalhar com o Flávio a partir de 2013. E nessa altura, só para contextualizar, já não tinha o vínculo de relacionamento de ter conhecido, de ter sido sócio, mas não tinha nenhuma vinculação das empresas. A empresa totalmente independente. Tinha uma correlação, porque a Ocean Pact, quando nasceu, ela nasceu na área de consultoria ambiental, mas muito focada em emergência ambiental, que era coisa que a CPMAR não fazia. Então ela veio como complementação do negócio. Outra coisa, o Flávio é engenheiro naval, então ele tinha uma relação, ele sabia muito bem a parte de embarcação, de barco. Acho que é até bom contar um pouco da Ocean Pact, né? Que tipo de serviços, como são bem técnicos, que tipo de serviços ela oferece, para que setores, em que elementos da cadeia de valor, né? Vai ser legal. Sim, nessa época o DNA dela, quando ela nasceu nesse DNA de proteção ambiental. Então era emergência ambiental em consultoria. Como é que é isso, né? Uma empresa estrangeira vem para o Brasil, arremata um bloco lá na ANP, porque a ANP faz os leilões de petróleo, e quando ela compra esse bloco, ela precisa fazer os estudos ambientais e também o plano de emergência ambiental, que em caso de vazamento de óleo, como é que você vai responder esse vazamento, né? E a Ocean Pact entrava aí nessa lacuna. Então ela elaborava o plano de emergência, definia as táticas, as estratégias, e em caso de vazamento de óleo, quanto tempo esse óleo vai bater na costa, vai bater em algum lugar, e que tipo de ação a gente vai ter que tomar para poder mitigar o impacto desse derramamento de óleo. Sim. Era aí que a Ocean Pact entrava. Uma consultoria dessa, nesse nível, ela é, no caso de um vazamento de óleo, de um incidente, ela tem alguma responsabilidade também? Ela é corresponsável com o cliente? Não. Ou ela assessora o cliente, a responsabilidade é do cliente? Ela é o corpo de bombeiro. Então, derramou óleo, teve um incidente, a gente entra para poder resolver o problema dela. Então, nessa época, a gente só fazia o plano, né? Esse plano ia junto com o licenciamento ambiental para que o órgão ambiental, o IBAMA, aprovasse o licenciamento ambiental, e uma vez aprovado, a empresa dona do empreendimento recebia a licença e poderia começar. Numa dessas, logo no início, um dos clientes, que virou cliente por muitos e muitos anos, disse o seguinte: vocês já fazem um plano, por que vocês não compram os equipamentos e, além do plano, também vocês não passam a fazer a resposta operacional? Coloca o equipamento e, em caso de emergência, você pega um barco e vai responder. Na hora, a turma falou: não, vamos entrar nessa aí.
Aí foi o primeiro investimento da companhia. Investiu em equipamentos ali em 2010, se eu não me engano. 2010, sim, 2009, 10. Fez os investimentos e começou a dar resposta nisso. E, pô, um cliente recomenda para o outro. Se você faz um bom trabalho, você começa a ser reconhecido no mercado como uma empresa referência naquilo ali. E assim aconteceu com a Ocean Pact. Ela começou a ser demandada por outras empresas de petróleo privado, principalmente as privadas. Na época a gente não tinha contrato com Petrobras, só tinha com empresas privadas de petróleo. E aí começou a ter demanda e a gente começou a atuar na resposta à emergência ambiental. Vazou óleo, a gente entrava consultoria e elaboração e os respondedores. Embarcação, que nessa época não tinha, era embarcação de terceiros. A gente colocava os nossos equipamentos e as pessoas especializadas. A gente treinava todo mundo. Passado mais uns 2 anos, o mercado falou assim: por que você não compra as embarcações? Passa a ter embarcação também. O mercado vai dando sinais. O Flávio, na visão de empreendedor que ele tinha, muito boa, e até hoje a gente é o que são segurados dentro da empresa, né? O pessoal segura a gente, senão a gente gasta o dinheiro com investimento. Mas a gente começou a comprar navio, comprou os primeiros navios em 2011, dia desse. Eram 3 navios de grande porte, os barcos de resposta à emergência. Aí passamos a ter barco de resposta à emergência, equipamentos e pessoas treinadas e ainda consultoria. E o negócio começou de fato a dar certo. Começou a ser visto pelo mercado como uma empresa referência. E de lá para cá, hoje, fazendo um update nesse assunto de proteção ambiental específico, a gente passou a ser a maior empresa de proteção ambiental da América Latina, em termos de resposta à emergência ambiental offshore. Então, praticamente todas as empresas privadas de petróleo hoje são clientes nossos, ou com consultoria, ou com equipamento, ou com embarcação, ou com os 3. E a gente desenvolveu também internamente toda essa parte de estudos ambientais. Então a petroleira chega de fora para o Brasil, contrata a gente para fazer o estudo ambiental, o plano de emergência, fornecer os equipamentos, entrar com as embarcações. E aí a gente foi olhando para isso e foi vendo como é que essa cadeia, a sua pergunta, como é que eu posso atender mais a cadeia ainda de petróleo e gás? E aí a gente começou a verificar que o mercado tinha muita carência ainda aqui no Brasil, porque esse mercado era muito atendido por empresas estrangeiras. Então, o cara quando vinha para o Brasil para fazer uma exploração de petróleo, ele vinha e trazia os fornecedores dele de fora do Brasil, na maior parte do tempo. Então a gente foi estudando, tem espaço aqui, tem espaço ali, e a gente começou a gente montou um plano para poder entrar em novas linhas de serviço. Quando eu entrei na companhia em 2013, como eu voltei, né, porque eu tinha participado do início, depois eu voltei em 2013, quando eu voltei a gente estava focado no oil spill, nessa parte de resposta à emergência, e o Flávio falou assim: cara, vamos começar a diversificar. E aí a gente entrou em outros negócios e um deles foi a parte de operações submarinas. A gente entrou em embarcações de aquelas embarcações que vão levar carga, combustível e suprimentos lá para as plataformas de petróleo. Isso também é um negócio legal. E a gente entrou na parte de operações submarinas, com os robôs submarinos, com os ROVs, são equipamentos. ROV é a sigla de Remotely Operate Vehicle, que são os bichinhos que vão até lá embaixo para poder fazer inspeção, reparo, manutenção de estruturas submarinas. A gente entrou forte nisso aí, e depois eu vou dizer por quê. É engraçado, né? Ontem eu dei uma palestra que me pediram sobre estratégia, novos negócios e governança, né? E eu falo, cada vez que falam de novos negócios, as pessoas começam a dizer todos os novos negócios que lançam, e todo mundo acha aquilo meio que, poxa, sai fora da caixa, né? E aí até eu desenhei um gráfico, eu falei, olha, você pode crescer basicamente em 2 eixos.
Ou você lança novas verticais, ou você vai se apoderando dos elos da cadeia de valor, né? Então, é ou num eixo ou no outro. Isso também você pode crescer na transversal, gerando conteúdo, se você fala de ecossistemas digitais, algo que traga o usuário para a sua plataforma, né? Então, eu sempre gosto de colocar metodologia, porque parece que surgiu essa oportunidade, surgiu aquela, e na verdade, mesmo quando você faz intuitivamente, o que você faz é olhar realmente as oportunidades nesses dois eixos. E foi meio assim mesmo que a gente fez, assim, não tinha uma coisa muito descolada da outra. Quando a gente mostra o Ocean Pact, você não consegue ver coisas desassociadas hoje. Tudo tem uma correlação. Pô, eu hoje cuido da parte comercial de todo o grupo. A gente tem uma estrutura comercial. Minha parte hoje no grupo é a parte comercial e negócios novos, mas que tem relação com o que a gente já faz hoje. Então, quando eu sento com um cliente para poder apresentar para ele a Ocean Pact, é possível você ver que tudo tem uma interligação. Eu consigo vender tudo de uma vez só. Olha só. Eu chego para o cara e falo, pô, isso aqui, ó, consultoria, embarcação. Eu te dou um monte de soluções. Eu consigo oferecer uma solução integrada para o cara. O cara chega aqui, eu consigo oferecer base de apoio offshore. Agora a gente montou a Ocean Pact Logística. Então, a Ocean Pact Logística é uma base de apoio offshore que é para dar, vamos dizer assim, suporte para as plataformas, armazenar as coisas deles lá, fazer o recebimento das cargas, mandar a carga para fora, de repente os grandes equipamentos que ele precisa para produção, para exploração, fica na nossa base. Então isso a gente conseguiu chegar aí, do ponto de vista de integração. E aí me conta uma coisa, assim, que talvez seja mais fácil de entender para toda a base de ouvintes, né? Em 2020 e 2021, vocês fizeram um processo de IPO. Foi. Conta pra gente como é que foi esse processo, no meio de uma pandemia, inclusive. Né? Assim, em 2020, a gente começou a trabalhar o nosso plano de negócios, se entendeu que onde a gente já tinha chegado, só dar uns passinhos para trás antes, que em 2013... logo com a minha chegada também, a gente teve uma oportunidade fantástica de ter a Dínamo, o fundo Dínamo, como nossos sócios. O Dínamo entrou, aportando capital, virando nossos sócios. Isso nos ajudou muito do ponto de vista de gestão, de governança, de apoio. Sempre foram pessoas que apoiaram mesmo o crescimento do Ocean Pact, com estratégia, com suporte. O Flávio tinha uma relação muito boa com os caras, o Flávio e o Felipe eram quem lidava lá no dia a dia com o fundo, e isso nos ajudou muito a cumprir aquilo que a gente tinha desenhado. E eles foram um dos grandes incentivadores do nosso IPO. E aí em 2020 a gente começou a entender que para a gente poder ir para o próximo patamar, a gente precisaria ter um investimento robusto para conseguir crescer realmente a companhia. Começamos a estudar, achávamos que era uma janela interessante a gente fazer o IPO em 21, né? A pandemia veio ali no início de 20, né? Em março de 20. E a gente conversou com vários bancos, na época a gente tinha 3 bancos nos dando suporte, Bradesco, JP e Itaú, Bradesco liderando. E qual foi o bacana disso, né? A gente tinha um CFO, um cara muito bom, conhecia bem o mercado, ele que nos ajudou a fazer isso, um cara de mercado. O grande bacana que a pandemia nos deu foi que as reuniões poderiam ser remotas. Você economizava um belo tempo de viagem. Imagina, enquanto você, para fazer um dia de reunião, a gente do Rio vir para São Paulo, vai conseguir fazer o quê? 2, 3 reuniões no dia? Quiçá 3, né? Talvez 2. Quando você estava sentado em casa, fazendo reunião, você fazia, sei lá, 6, 5. E o bacana é que você tinha lá o mesmo speech para contar, você tava, cada vez ficava mais claro para quem estava ouvindo o que era o nosso negócio. E você vê, né? Não é um negocinho trivial de contar. Não, é bem complexo, né? Então, apesar de que são coisas integradas, e a gente até separou no IPO para facilitar o entendimento do investidor, a gente separou em 3 áreas, né? Meio ambiente, operações submarinas e logística e engenharia. Então,
ficou fácil para eu dizer, faz o quê? Já tudo, toda a cadeia de meio ambiente, estudos ambientais, proteção ambiental, emergência ambiental, gestão de crise, segurança operacional. Atuo na operação submarina, que é inspeção, reparo, manutenção lá no fundo, do suporte para instalação das plataformas e tudo mais. E na logística, a gente faz a logística marítima com a embarcação e tem a base de apoio offshore em terra para dar armazenamento e suporte para as plataformas no que tange a parte de gestão dos materiais deles. Assim a gente até entende, né, Duane? Isso fica mais fácil, né, para compreender o que é esse bagulho todo aí, né? E imagina a gente contando isso para os investidores, então a gente tinha que ter um desenho muito claro do que era isso, né? E foi muito bacana porque a gente fez, eu diria que centenas de reunião nessa época, e cada reunião a gente recebia toques de um ou de outro investidor e percebia o que precisava mudar para a próxima. Então, assim, foi muito bacana. A gente fez um material que a gente usa até hoje, esse material. Boa parte dele virou nosso formulário de referência. E o processo do IPO é um processo longo, né? Você faz desde o Non-Deal Roadshow, Pilot Fishing Roadshow, até chegar na hora de fato, começar a capturar lá os investidores para montar o seu book, para ir para executar, para ver se vai dar para fazer, né? E foi um caso de sucesso muito legal. A gente fez o IPO, a toca do sininho, né? Remoto também. Remoto. A gente decidiu fazer remoto, a gente fez lá na sede, juntamos lá as pessoas, foi um negócio emocionante, assim, porque a gente conseguiu, como se o sonho foi alcançado, né? Então foi um negócio emocionante pra caramba, pra todo mundo. A gente tem um instituto chamado Instituto Mar Urbano, que é focado em meio ambiente também, que é o nosso DNA principal, onde a gente faz trabalhos para a sustentabilidade dos oceanos. Então, plástico, petróleo, tudo isso, a gente aporta ali conhecimento e recurso financeiro mesmo para que a gente consiga divulgar um pouco do que tem sido feito no mar, né? E a filha do CEO do Instituto Mar Urbano é uma menina que é embaixadora hoje até na ONU de meio ambiente. Então ela tocou o sininho pra gente. Então contamos a história dela, foi muito legal isso. E depois disso, depois do IPO, né, a grana que entrou no IPO, eu estava falando que a questão da operação submarina, né, a grana que entrou no IPO foi a grana que a gente utilizou para investir na compra dos novos navios e dos ROVs, desses robôs submarinos. A gente fez um investimento muito grande. Hoje, nossa frota são 28 embarcações. A gente hoje é a terceira maior empresa de navegação no Brasil. E como eu disse, a gente é a principal na área de resposta à emergência e também é a principal na área de levantamento de dados no mar. Que interessante. A gente tem duas embarcações de pesquisas oceanográficas que fazem levantamento de dados para entender o ecossistema marinho. Esse é o business. Vocês levantaram 1,2 bi de real nessa captação e para investir, como você falou, nos robôs e nas embarcações, né? É isso aí. Queria que você falasse um pouco para a gente como é o dia a dia operacional de uma empresa desse tamanho, né? Porque você tem um volume grande de embarcações, o número de pessoas envolvidas muito grande, são serviços técnicos. No momento em que uma resposta é necessária, essa resposta ela tem uma resposta operacional com embasamento técnico. Se você puder contar um pouco como é que, coisas que vocês já viveram, desafios aí que vocês enfrentaram nesse período. É muita raça de desafio. E eu acho que faltou um elemento aí que é o elemento humano também. Sem dúvida, né? Porque em pouco mais de 10 anos de companhia... Por algumas histórias do Eric, assim, nos bastidores, acho que até o elemento humano aí era um dos mais desafiantes. É muito complexo, porque como a gente cresceu muito rápido, né, a gente cresceu, vamos colocar assim, de 2013, em 10 anos, a gente saiu de 3 embarcações grandes para 28, em 10 anos. Ou seja, a gente saiu de, 300 funcionários para 2.300, 2.400, né? Então, quando você começa a receber pessoas de tudo quanto é empresa, onde eles já estavam anteriormente, ele vem com a cultura daquelas empresas onde eles estavam, né? Então, você receber essa galera
Conseguir transformar essa turma não transformar, mas alinhar as culturas, né? Fazer com que as pessoas entendam os seus valores, como é que a sua empresa funciona, como é que você quer que funcione. Então, a gente passou por reestruturações internas algumas vezes. Porque o Flávio, quando montou a companhia, ele puxou muito inteligente nesse aspecto. Eu acho que esse foi um dos pontos importantes em viabilizar o nosso IPO também, é que ele juntou boas pessoas. Ele juntou gente importante, gente boa, gente que tinha engajamento, conhecia do negócio onde ele estava, e todo mundo com muita disposição de trabalhar, né? A gente fala, galera que estava com faca nos dentes, sangue no olho para fazer a coisa acontecer. Então acho que um dos pontos mais bacanas que ele fez foi juntar gente boa. Então a gente passou muito tempo vendo onde cada pessoa daquela ali era quase um personograma, tá? Onde cada pessoa daquela ali poderia trabalhar melhor. Uma vez eu ouvi uma frase assim, cara, o cara é bom, tá na rua, traz para dentro, depois a gente vê o que ele faz, né? Porque vai ter um lugar para ele. E a gente fez muito isso, trouxe muitas pessoas boas para a companhia e foi dividindo a empresa em áreas, quebrando, vamos dizer assim, em especificidades. Assim, um vai cuidar da parte técnica da embarcação, o outro vai cuidar da parte operacional da embarcação. Um vai cuidar da parte financeira, outro... A gente foi colocando a empresa de uma maneira que fosse fácil a gestão interna entre as partes. E o cara que é o nosso CEO, que é o Haroldo, é um cara que sempre trabalhou em juntar as pessoas para trabalhar coletivamente, assim. Não sei se vocês tiveram por lá de ler aquele livro do Ed Catmull, Criatividade S.A. Não sei se vocês viram esse livro. Não vi. A gente estudou esse livro para tentar trazer o modelo dele para dentro da empresa. Que ele tinha Catmull foi o CEO da Pixar. Exatamente. Está com esse livro aqui. CEO da Pixar. Ele criou um modelo que ele chamava nesse livro de banco de cérebros, onde ele juntava numa sala de reunião os principais, os diretores, os gestores, para que os problemas fossem levados para essa sala de reunião, ou os filmes que eles queriam desenvolver, o script dos filmes fossem levados para a sala de reunião, para que pudesse ser sabatinado ao máximo e toda vaidade tinha que ficar do lado de fora da porta. Então aqui você está aqui para ser testado. E isso a gente fez lá no Champact. A gente conseguiu tirar esses milindres, a gente conseguiu quebrar essa relação feudal que às vezes você tem, né? É da minha área. E aquilo saiu da pessoalidade. Tipo assim, lá, isso para mim eu acho que é um dos fatores de crescimento também. Lá, a pessoalidade fica em casa. Cara, aqui é o seguinte, se brigou é porque um tá achando que é bom fazer assim e o outro achando que é bom fazer assim. Pelo negócio. É pelo negócio. Não tem pessoalidade nessa parada aqui. Então, isso entre os gestores e diretores, a gente conseguiu jogar isso por terra. Então, hoje você briga numa sala de reunião, sai abraçado para tomar chopp, entendeu? Porque a ideia é, cara, a gente está botando o que a gente acha que é o de melhor aqui dentro. Então, o Haroldo juntou a galera e conseguiu criar esse ambiente por conta desse livro. Então, quando a gente fala de como é que é gerir esse monte de gente, claro que é muito difícil, mas a gente criou um corpo, aquele corpo, o middle ali do chart, a gente conseguiu criar uma galera forte, alinhado totalmente com a parte superior da organização, e a gente consegue disseminar o que a gente fala lá em cima de uma maneira fácil. E uma outra coisa importante também na pandemia, é um trade-off discutir o que é bom, né? Se é trabalhar de casa, trabalhar no escritório, o híbrido. Hoje em dia, ainda não sei se a gente ainda tem isso meio pronto na cabeça. No mínimo, nós temos novas opções hoje que nós não considerávamos no passado. É isso. Mas, para mim e para a companhia, assim, eu entendo também, durante um ano e meio, cara, isso foi muito bom. Porque a gente conseguiu colocar, por exemplo, numa sala de Zoom, todo dia, toda semana, a gente fazia uma reunião, a gente juntava todo mundo da companhia nesse Zoom.
e você falava para todo mundo o que você queria dizer. E as pessoas ouviam, estavam ali. Então, eu acho que isso ajudou muito a gente a coesão, a integração. Muito. Na área comercial, onde eu tinha, pô, sei lá, cada unidade de negócio tem uma área comercial. Então eu juntava todo mundo, juntava todo mundo para poder dar o speech de como é que eu queria que se relacionasse com o cliente, como é que estratégia de negociação, como é que a gente poderia exportar para fazer cross-selling, upselling. E, cara, conseguia botar todo mundo alinhado. No dia a dia, você não consegue fazer isso. Você consegue fazer isso numa ferramenta dessa. Então isso deu um plus também nessa nossa... Contribuiu. Contribuiu nessa nossa gestão, na forma de gerir. É o que eu entendo. Isso é difícil você mensurar isso. Talvez alguém faça um artigo técnico mostrando a importância disso. Mas eu acho que isso trouxe umas vantagens aí. Tem uma coisa da cultura que vocês desenvolveram no tempo e ao mesmo tempo de encarar a diversidade do momento da melhor maneira possível, né? Então, na verdade, ser uma empresa de resposta dá um pouco dessa cultura, né? De, cara, como eu devo responder a esse momento, né? É uma questão cultural. Mas esse livro tem uma passagem muito legal que é quando eles foram para criar o Monstros S.A., o filme. A história era de um cara que tinha medo de monstros, né? Então, era uma história muito diferente da história do filme que saiu de fato. E a história em si do Monstros S.A. é criativa demais, né? É muito legal. Ela, até você ver o filme e entender como ela foi feita, é inimaginável você imaginar uma energia conectada ao susto e etc. Então, eles conseguiram, e um dos exemplos que o livro traz é exatamente o que era o produto inicial do Monstros S.A., e o que foi o produto final, exatamente por esse ambiente que o Eric falou. Processo de criatividade. De criação e de tirar a pessoalidade da mesa, de lidar de coletividade, né, com a criação Exatamente. coletiva. É isso. Eric, e a gente falou bastante da parte humana, né? Indo para a parte tecnológica, né? E não entrando, assim, digamos, na especificidade da tecnologia de cada das frentes de trabalho, que eu sei que deve ser muito particular. Mas qual foi a base da tecnológica que ajudou vocês a crescerem e como você vê as tendências de como a tecnologia vai impactar de agora para frente? Assim, a gente tem uma área de inovação dentro da companhia, assim, sempre teve. A gente montou uma estrutura para poder ouvir o que o cliente estava de necessidade e tentar desenvolver uma solução interna para poder dar alguma facilidade para o cara resolver o problema dele. Sempre fizemos isso. Só que ultimamente o uso disso tem sido muito mais forte. Primeiro pela demanda dos próprios clientes. A gente começa a perceber, e quando a gente fala do petróleo e gás, né? Eu digo petróleo e gás que a gente estava conversando, acho que mais de 80% do nosso faturamento hoje vem do petróleo e gás, apesar da gente estar fazendo um trabalho até de marketing mesmo em outros nichos. A gente está tentando pegar toda a parte de consultoria no que tange a parte de gestão crise, gestão de emergência e meio ambiente e divulgar que aquilo que a gente consegue fazer numa indústria tão crítica que é o petróleo e gás, obviamente a gente consegue fazer bem em outras como mineração, energia e outras. Aliás, a gente hoje já está lá na eólico offshore, fazendo vários trabalhos. A gente vai falar agora de tecnologia, vamos falar de eólico offshore. Quando tiveram os grandes incidentes na mineração, lá na Samarco, a gente esteve lá para implementar o sistema de comando de incidente, para poder fazer a gestão do incidente, da crise. A gente ficou lá anos. Quando teve o acidente da Vale também, Brumadinho, a gente também fez o mesmo trabalho lá. Então hoje a gente criou uma metodologia para fazer isso em qualquer business. Mas na área de inovação, a gente tem ouvido muito a chamada transição energética, descarbonização dos oceanos e também descarbonização de forma geral. E tem, obviamente, a grande questão do aquecimento global, que tem sido falado aí há várias décadas já, né? Mas eu vejo isso começando a aumentar as demandas agora pelo compromisso que foi feito com data. Hoje tem data. Pacto Global de 2030. Do Pacto 2030, exatamente. Então a gente
tem sido demandado para poder desenvolver tecnologias nessa área ou buscar estudos que possam ou mitigar as emissões atmosféricas, por exemplo, de emissões do próprio petróleo e gás, né? Ou redução do consumo de petróleo. Quando a gente fala da energia, né, da transição energética e a parte de eólica offshore, não sei se vocês têm acompanhado isso, mas só para ter uma ideia, em julho tinham 87 projetos aplicados no IBAMA para licenciamento de eólico offshore, quase 200 gigawatts. Eu fui conselheira de Furnas, então isso fazia parte da nossa discussão, a revisão da matriz energética. Exatamente, 200 gigawatts. Mas eu não tinha noção da quantidade offshore. Eu acho que a gente acompanha... Solar também. Solar e eólico offshore é uma tendência. Nova tendência. Você tem ideia da... Não sei, Eric, porque também não é exatamente a sua área, mas assim... Quanto isso significa em quilowatts-hora ou em capacidade energética? Então, a capacidade desses 87 projetos aplicados, né, que não viraram... Desses que foram aplicados, eu não lembro a quantidade de turbina. Eu esqueci a quantidade de turbina, mas são quase 200, são 193 gigawatts, quase 200 gigawatts que esse cara vai inserir na rede por dia. É muita raça de energia, é muita coisa. Então, assim, o grande ponto da eólica offshore, que na minha opinião, você vai ter sua opinião, Eric, nem o Champact não. Que a gente conversa, quando a gente fala na rua, a gente fala pelo CNPJ, hein? Mas aqui é Eric falando. Isso aí é no CPF. Capital aberto tem que separar o que é o discurso da companhia e a opinião pessoal. Eu entendo assim, o custo da energia offshore é alto. Então, algum tipo de política de incentivo vai ter que nascer. Então, quando você não dá para comparar a produção de energia eólica offshore com hidrelétrica, como é que compara esse troço? Não dá para comparar. Tem uma outra lógica. É mais capital intensivo. Né? Você não pode comparar isso com térmica ou com a própria eólica onshore. É claro que quando você fala em eólica offshore, o mar é gigante, tem mais vento no mar, só que para tirar a energia de lá para a terra. Aí é onde a Dilma tinha razão, linha de transmissão marítima. Não é a linha de transmissão, é a capacidade de armazenagem energética. Como é que faz isso? Porque até onde eu entendo, não existe capacidade de armazenagem energética. Só existe transmissão. Você capta e joga para o sistema. Ou você capta e joga para o sistema, ou a gente vai ter que inventar, como tem, por exemplo, em algumas... para solar, né? Um banco de baterias. Você começa a ter... Começa o custo a ficar... Exato, para segurar uma quantidade de energia dessa. Não sei e não tenho a mínima ideia como isso se dará. Mas sei que isso é o futuro e está sendo feito na Europa. Obviamente que o problema da Europa é outro, né? O cara não tem mais área, não tem nem água para fazer hidrelétrica, nem tem terra para fazer óleo onshore e tem uma matriz suja. 60 e poucos % da nossa matriz é limpa. Lá é termoelétrica. Lá é o cara termoelétrica a carvão. É outro bicho, né? Mas a gente aqui está trabalhando com alguns aspectos assim em relação à tecnologia. Por exemplo, né? A gente está agora, nesse momento, fazendo um projeto, isso para mim é o futuro. A gente está fazendo um projeto de recuperação de manguezal, de ecossistema de manguezal degradado, recuperação desses manguezais para absorção de carbono. E a geração de crédito. Geração de crédito, para mitigar o impacto, porque ele de fato ele absorve. Nordeste, mais ou... A gente está fazendo isso no Rio de Janeiro e vai começar um projeto agora no Espírito Santo. Mas aí, Eric, dentro desse projeto, você está trabalhando a descarbonização por uma demanda de um cliente que vai zerar, ou você está gerando um banco. Ocean Impact próprio para depois gerar crédito para outra ponta? É isso. No caso específico do Rio de Janeiro, é um projeto Ocean Impact, bancado pela Ocean Impact, de recuperação de uma área grande. E isso é um projeto piloto, que na verdade a gente quer replicar. Aquilo foi o piloto para a gente poder entender, desenvolver. Primeiro entender o tempo que esse manguezal se recuperou, né? E a metodologia para avaliação desse crédito. Quanto ele vai reter de carbono e quanto isso vai valer.
Uma vez a gente conseguindo implementar esse negócio. modelo, a gente consegue replicar isso. E uma vez replicado, a gente começa a oferecer isso para o mercado. Eu tenho uma visão também pessoal entre revitalização de manguezal e manutenção, manguezal não, revitalização de ecossistemas e manutenção de ecossistemas. Uma coisa é o cara chegar na floresta amazônica, dizer que aquele pedaço de terra lá é dele, aquele mato ali é dele e aqui ninguém corta. Então, se ninguém corta, eu tenho um crédito de carbono. Eu sou contra isso aí particularmente. Porque não é para cortar, amigo. Não é para cortar. Já é reserva, né? É uma reserva, você não tem que cortar. Vou vender um crédito do negócio que se eu cortar eu vou preso. Não é para cortar. Não vou deixar passar essa, né? Falou o cara que trabalha com mar, né? Não trabalha com terra. Não, eu tô aqui como... 90% do negócio está no mar. Não é pra mas contar. eu como mergulhador, eu tô aqui esperando você falar quando é que a gente vai revitalizar os corais. Tem também. A gente tem projeto nessa linha também, tá? A gente estuda isso também. E coral é um negócio que também tem absorção. Até pode dizer assim, os nossos barcos, as nossas embarcações, todas têm nome assim, ou é de parcel. Então tem Parcel das Paredes, Parcel dos Reis, Parcel dos Melos, Parcel de tudo tem, ou tem nome de ilha. Isso aí a gente marca o nosso negócio. Então, mas isso eu acho fantástico, porque uma das coisas que... eu estou como diretora de impacto no YPO, né? Legal. E uma das coisas que eu digo é que a gente não tem que estudar o que fazer na parte ambiental ou na parte social como uma ação de responsabilidade social, né? Não é filantropia. Tá. O que a gente tem que fazer é ver como isso pode ser uma parte inerente do negócio e estar dentro do nosso motor de crescimento. Então, vocês estão desenvolvendo uma proposta de valor e um modelo de negócio que é replicável e cujo impacto é positivo para o meio ambiente, economicamente, e é comercial, né? É factível. Observa assim, isso é uma coisa legal também, gosto de dizer, quando a gente faz a nossa apresentação institucional ou para o investidor ou para o cliente, a primeira coisa que a gente coloca lá é a nossa missão, que é simplesmente ajudar a sociedade e aos clientes a utilizar os recursos do mar de forma sustentável. Então a gente quer que os recursos sejam utilizados, mas de forma que seja viável ambientalmente. E os mangues são um dos principais fatores de filtragem, né? A área de manguezal... vida, ecossistema... você tem desova nos manguezais, o ecossistema criado, geralmente o manguezal está no estuário, e o estuário é onde ocorre as desovas, onde ocorre a troca do alimento dos peixes. Eles vão desovar lá porque eles vão se alimentar lá, então... Você tem assim, um ecossistema riquíssimo em termos de biodiversidade. E uma informação que eu recebi uns 2, 3 semanas atrás, pelo nosso diretor de sustentabilidade. A gente tem um diretor que cuidando só disso hoje lá. O Brasil é um dos 4 países com maior manguezal do mundo. Então a gente está entre os 4 maiores manguezais do mundo, Brasil. Só que a gente tem muito manguezal degradado, destruído. Porque manguezal era um sinônimo de quê? Mau cheiro, troço feio. Né? Até eu saber a riqueza, para mim, aquilo era meio até poluído. Poluído, né? De fato, muito foi poluído porque jogava-se esgoto, e isso, a parte orgânica é o que mata o manguezal e que traz mais dificuldade de recuperação. Então hoje a gente está mapeando manguezal no Brasil inteiro para poder recuperar. E isso a gente chama de carbono azul. Então isso é um projeto que a gente tem para poder desenvolver metodologias para a gente poder replicar. Quando a gente fala das questões ambientais como um todo, né, e quando a gente fala de oceano, a gente vai partir para 1000 assuntos, né? Por exemplo, plástico. Plástico, hoje... Hoje é grande vilão, né? Hoje você ainda tem, no próprio Rio de Janeiro, vai na Baía de Guanabara, você vai pela costa, pela região de praia ali da Baía de Guanabara e costa, a quantidade de plástico e dejeto, é um absurdo. A gente ainda não aprendeu que se jogar aquilo ali, a gente não consegue recuperar o ecossistema. Porque aquilo não acaba nunca. Aquilo não acaba nunca. E aí,
peixe come aquele troço ali, aí você vê tartaruga comendo, vê peixe comendo. Às vezes o cara vai, tira um peixe da água, abre a barriga do bicho, tá cheio de plástico. Então, isso mata o peixe, agora que ele não consegue respirar mais. Então, assim, a gente tem um trabalho, quando a gente fala do ESG, e aí focando naquilo que a gente tem, vamos dizer assim, falado muito e feito pouco em termos de Brasil e talvez em termos de mundo, eu acho que isso tem que entrar no nosso DNA naturalmente. Da mesma forma que inovação tecnológica, que a gente estava comentando aqui, inteligência artificial, essa coisa toda, tem que estar no nosso DNA, o ESG tem que estar, porque é o meio ambiente, são as questões sociais, são as questões de gestão, de governança, que não é simplesmente a gestão de administrar uma empresa, mas está tudo ali, é corrupção, é ética, é moral, está tudo ali inserido ali dentro. É assim que a gente faz os negócios serem mais, que sejam desenvolvidos da forma correta, né? E a parte social é uma questão que a gente sempre desenvolveu propriamente no nosso negócio. Quando a gente vai, por exemplo, treinar uma comunidade numa resposta à emergência ambiental, a gente vai treinar lá o pescador e a comunidade local, para se que vazar óleo, amigo, se vazar óleo você está aqui, ó, remunerado inclusive, para poder pegar o seu barquinho de pesca, pegar a barreira, conter o óleo e não deixar tocar na praia. Aí explica a importância de fazer isso. Então, isso é um ponto. Mas você entra lá com educação ambiental, explicar para o cara como é que ele trata o ecossistema que ele tem. Efluente, cara, se sua casa não tem aqui um tratamento, saneamento, o caminho é esse aqui. Então, hoje, eu começo a ver assim que o Brasil está andando nesse sentido de melhoria, mas ainda a passos muito lentos. Eu acho que, do ponto de vista de empresa aberta, por exemplo, você tem lá a B3, eu acho que os índices de sustentabilidade precisam ser mais cobrados, precisam de fato, a ação, a valorização das ações das empresas na Bolsa tem que ter um quê de ESG. As pessoas têm que olhar para isso como algo de valor, de verdade. Tem que refletir a sustentabilidade da empresa no longo prazo, né? Mas isso, de fato, está ocorrendo, porque se você pesquisar, os grandes responsáveis pelos fundos de investimentos do mundo começam a fazer parte, começam a compor esses times, as novas gerações, e a nova geração e o investimento e a compra é um poder de voto, né? Porque você decide onde colocar o dinheiro baseado em algumas premissas que são importantes na tua visão, na visão de quem está liderando o processo. E além disso, as corporações investidoras, elas também passam a ter novas políticas de alocação de capital que, de alguma maneira, têm uma responsabilidade maior com o meio ambiente. Então, isso já vem acontecendo de uns anos para cá. Uma parte do capital alocado tem essa sensibilização em relação ao meio ambiente, isso vai aumentar. E as empresas que têm essa questão cultural, né, porque não adianta muito também você tratar toda essa questão do ESG como algo para inglês ver, né? Então, de certa forma, isso não é sustentável no longo prazo. Você vai acabar gastando mais dinheiro sem ter resultado nenhum. E quem é investidor e tem essa capacidade de perceber, de entender, vai cada vez mais olhar para as empresas que têm esse nível de consciência. Isso é o futuro. Quer algumas empresas queiram, quer não. Eu acho que... tenho certeza que isso é o futuro, mas eu creio que a gente precisa dar mais visibilidade no que as empresas estão fazendo de fato. Assim, os seus relatórios de sustentabilidade precisam refletir, e aqui eu não estou aqui dizendo que tem muita empresa fazendo greenwash não, mas tem que refletir a realidade do que eles estão fazendo, não só para cumprir a lei, mas e o que está fazendo a mais. Porque cumprir a lei você tem que fazer. Então, sua obrigação. É sua obrigação. Se você tem um empreendimento e aquele empreendimento foi lhe dado condicionantes ambientais para você poder cumprir e tudo mais, você tem que fazer. E não é pegar isso e refletir no seu relatório de estabilidade. Qual é o algo a mais que está fazendo pela comunidade, pelo meio ambiente, principalmente, né? Quais são as suas ações relacionadas à manutenção da ordem na sua casa e dos seus investidores, seus fornecedores? Porque também a gente pouco se preocupa com a cadeia. Com a cadeia. O cara que fornece para você, esse cara está seguindo as suas diretrizes, entendeu?
Bom, a gente abordou, você viu, a gente começou por um lado e acabou abordando dentro da própria Ocean Pact a questão tecnológica de um assunto bastante complexo e profundo, né? Profundo como águas marinhas. A gente abordou a parte humana de criatividade, de quebra de barreiras entre áreas, né? Que é um grande issue e uma grande questão dentro das empresas, qualquer que seja ela, da Pixar à Ocean Pact. E a gente abordou a questão de sustentabilidade, né? Essa preocupação de longo prazo, essa preocupação que extrapola os muros da empresa, mas que ao mesmo tempo pode ser uma fonte de própria riqueza e negócio para as empresas. Adorei como vocês estão abordando essas oportunidades ambientais, né? Já que a DNA da companhia é a análise ambiental, né? Então não ser só um agente de mensuração e visualização do que está ocorrendo, mas também um agente de mudança para poder transformar esse negócio, né? Então, achei bastante rica cobertura essa discussão. Grande, muito boa. A gente acaba derivando para muitos assuntos quando a gente fala de... Todos interligados. Foi, de fato, Eric, um aprendizado, assim, porque esse ambiente não é um ambiente comum para as empresas de economia real, é um ambiente específico. A gente que não participa muitas vezes não tem noção da dimensão, né, do que é necessário, por exemplo, para você colocar combustível no seu veículo, né, para o combustível chegar lá na bomba até chegar ao seu veículo, o que acontece em toda a cadeia, quantos agentes estão interagindo, etc. Então, eu acho que ajuda a gente a dimensionar. A gente sempre traz um livro aqui para os nossos convidados. Você leu o Criatividade S.A., né? Tá ali na nossa caixa, a gente tem alguns ali. Que bom que a gente escolheu outro para você, não sei se você já leu esse. Esse livro é um livro escrito pelo Chris Biswick e o Derek Bishop, que é Inovação, como implementar uma cultura de inovação na sua empresa e prosperar. Muito legal. Mas ele não é um livro, assim, de lançar foguete para a lua. Ele é um livro de colocar na mão do time, do middle management da empresa, e as pessoas terem suas próprias caixas de ferramenta para poder implantar no seu dia a dia, da operação, do dia a dia de cada uma das áreas, né? Então ele tem uma linguagem super fluida, com bons exemplos, com formas de implementação. Você já tem lá uma cultura de inovação, então a gente espera que isso aqui te ajude a disseminar ainda mais essa cultura que você já tem lá. Obrigado. Nossa parte, obrigada por ter aceitado o convite, Eric. Estava pendente faz alguns meses e eu estava bem ansiosa por entender toda essa parte de tecnologia, meio ambiente e a experiência de um IPO, né? Que em 15 anos vocês puderam fazer tudo isso. Olha só o que nos espera para os próximos 15. A gente olha para o futuro. Semana passada eu estava preparando um material para falar com a turma, né? E eu falo assim, pô, chegamos até aqui, rápido. E os próximos 10 anos? What's next, né? Olha só. Eu falo, cara, olha só, petróleo, quando a gente fala em petróleo, acho que tem uma coisa importante, fala em transição energética e fala em petróleo, né? Como é que isso se conversa? Transição energética é uma coisa que vai acontecer. Só que a gente ainda está na curva do petróleo de crescimento e está lá embaixo ainda. Pra você ter uma ideia, a gente produz cerca de 3 milhões de barris por dia. Nossa meta para produzir até 28 são 5 milhões de barris. Ou seja, a gente não tem nem estrutura para isso no Brasil, nem tem embarcação, nem tem nada. Então, a quantidade de oportunidade que a gente tem derivando para essa questão de petróleo ainda, para uso dos oceanos, uso sustentável dos oceanos. Amanhã se fala de mineração no mar, amanhã se fala de telecomunicação, e se fala de energia eólica offshore, a quantidade de a pesca, a aquicultura. O oceano é um mundo de negócio, é um mundo de desenvolvimento econômico. O que a gente precisa alertar o futuro é que a gente precisa alinhar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. É simples assim. Não vai dar depois para conseguir negócios numa lata de lixo, se a gente continuar jogando não vai dar certo. No mar. Obrigada, viu? Obrigado. Não deixe de escutar os outros episódios do YPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.